Direita ou esquerda? Hoje eu quero falar sobre algo que tem dividido o nosso país, as nossas famílias e até igrejas, a política. De um lado, pessoas que se dizem de direita, do outro, pessoas que se dizem de esquerda. Mas no fundo, quando olhamos bem de perto, todos querem a mesma coisa: viver em paz, trabalhar, cuidar dos filhos, sonhar com um futuro melhor para o nosso país. Mesmo assim, quantas amizades já não se perderam? Quantas famílias se dividiram? Quantos irmãos em Cristo deixaram de se falar por causa de uma ideologia, gente? Direita ou esquerda? No tempo de Jesus também havia divisão. Fariseus e saduceus, eles brigavam pela interpretação da lei. Zelotes eram radicais contra Roma. Herodianos, eles apoiavam o império. E o povo? Ele sofria com injustiças e impostos pesados. Mas presta muita atenção. Até entre discípulos havia extremos. Mateus, ele era um cobrador de impostos, a favor de Roma. E Simão era zelote, que era contra Roma. Mas Jesus chamou os dois para caminhar junto, lado a lado, por um único propósito, que é o reino de Deus. Porque o reino que ele trouxe é muito maior do que qualquer divisão humana. E sabe qual foi o posicionamento de Jesus quando tentaram prender ele em uma armadilha política? Perguntando ali sobre os impostos, ele disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você sabe por quê? Diante de Pilatos, ele declarou: o meu reino não é deste mundo. Jesus deixou bem claro que participar da vida política é lícito, dar a César o que é de César é justo, mas o que pertence a Deus nunca pode ser entregue a César. Nosso compromisso maior não é com partidos, não é com sistemas, mas com o reino eterno. A nossa cidadania, porém, está nos céus. Filipenses 3,11. Sabe qual é o maior perigo que tem acontecido? E é o motivo de eu estar fazendo esse vídeo? É afastar as pessoas de Deus, pessoas que não conhecem. É importante dizer o posicionamento político, sim. A cobrança por justiça, sim. Lutar por melhorias do país, sim. Tudo isso é lícito. Mas quando isso passa a estar acima do propósito de Deus, vira um ídolo. Se as pessoas, em vez de se aproximar de Deus, têm se afastado por causa da política, já saiu do propósito dele. Eu mesmo conheço pessoas que estavam se aproximando, conhecendo a Deus, buscando a igreja, tentando iniciar na fé, tentando conhecer melhor Jesus. Mas quando começou essa divisão política e religiosa, acabaram se afastando totalmente da igreja e principalmente de Deus. Pessoas que tinham sede e fome da palavra de Deus, mas tropeçaram porque confundiram reino com ideologia. E isso é sério, porque o nosso alvo não é ganhar uma discussão política. O nosso maior objetivo, o nosso alvo, é ganhar almas para Cristo. E a política não pode ser uma barreira que afasta alguém do amor de Deus. Na internet tem pastor que fala mais de política do que de Jesus. Direita ou esquerda? Fomos chamados para sermos pacificadores. E Jesus nos deu um chamado muito claro. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5,9. Ser pacificador não significa ser omisso. Você pode sim ter opinião, pode cobrar mudanças sim, pode ter o seu posicionamento, e isso é lícito e você deve fazer. Mas ser pacificador não significa transformar a sua bandeira política em motivo de brigas, de divisão e de afastamento das pessoas de Deus. O cristão não deve se identificar primeiro com partidos, mas com a palavra de Deus. Não fomos chamados para dividir, mas para unir. Não fomos chamados para inflamar discussões, mas para pregar a reconciliação, a paz, o amor. Lembra do fruto dos espíritos? Então, irmão, direita ou esquerda? Todos sofrem, todos choram, todos sonham. A política é temporária, mas o amor de Deus é eterno. As eleições passam, mas a cruz permanece. Os governos mudam, mas o reino de Deus nunca será abalado. Então,
Não deixe que a política divida aquilo que Deus uniu. Não permita que uma ideologia seja maior do que a cruz. Porque no fim, não vai importar em quem você votou. O que vai importar é, você amou como Jesus amou? Você pacificou ou semeou na vida de alguém? Ou você só criou discórdias? Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe com ele. Porque o nosso país ele precisa de paz, nossa igreja precisa de unidade. E o mundo precisa ver que o verdadeiro cristão não é marcado por ideologia, mas sim pelo amor de Cristo. E isso que falta no nosso mundo hoje, um amar o outro. E as pessoas queiram conhecer mais a Deus, sabe? Queiram conhecer esse Deus dos crentes. Nossa atitude é a única Bíblia que eles estão lendo. Então seja exemplo na vida dessas pessoas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Posicione-se, sim. Cobre o que é justo, lute por melhorias. Isso é válido. Mas nunca deixe que isso seja maior que o chamado de Deus para a sua vida. Porque a política passa, mas o amor de Deus não, ele permanece para sempre. Fique com Deus, meu irmão.